Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, feliz 2026. Vamos fazer a nossa retrospectiva desse ano, parar para refletir, analisar o que deu certo, o que deu errado, projetar a próxima temporada, o ano que vem, que já começa nessa quinta-feira. Peço o seu like. Última vez que eu peço isso esse ano, hein? O seu like, o seu comentário. Qual foi o destaque do Vasco nessa temporada? Quem decepcionou você? Qual foi o grande momento? Comenta aqui, por favor. Compartilha e se inscreve. Bem pouquinho, menos de 150 amigos para nós chegarmos em 235 mil fanáticos vascaínos. Bom, um ano de muitas emoções, de um time que trouxe alegrias e muitas decepções também. Daquele 6-0 mágico em agosto no Morumbis, numa atuação histórica memorável, mas também de um time que levou 5-0 do Galo. Mas o mesmo time que bateu o Internacional por 5-1, que foi finalista da Copa do Brasil, que passou por transformações nesta temporada, dentro e fora de campo. E é isso que nós vamos bater o papo agora aqui na nossa retrospectiva. O Vasco começou o ano com Fábio Carille no comando. Depois de altos e baixos, e o presidente Pedrinho entendeu que animicamente o time não correspondia mais, parou na semifinal do campeonato estadual para o Flamengo, nos dois duelos em que naquele momento mostrou um desnível muito grande. Fábio Carille, depois de estrear na Sul-Americana, um jogo que estava nas nossas mãos contra o Melgar, vencíamos por 3-1, ele chamou o time para trás, empatamos aquele jogo, que foram 2 pontos que lá na frente fizeram falta também na classificação. Não resistiu. Fábio Carille chegou a começar o Campeonato Brasileiro, mas o time não reagia e aí ele foi demitido. O grande sonho de consumo do presidente Pedrinho e do próprio Felipe era Fernando Diniz. As conversas iniciaram, só que entre a saída do Carille e a chegada do Diniz, tivemos alguns jogos. E aí, uma decepção, o que eu considero uma vergonha. Felipe comandou o time, um pedido dos jogadores, e lá contra o Puerto Cabello, é aquele time que a gente nunca nem tinha ouvido falar, né? Ou alguns só, não, já ouvi falar, mas não sei direito onde é que fica. Nós tomamos um baile, 4-1, uma vergonha. E acabamos que a nossa classificação ficou para o play-off da Sul-Americana. Não fomos direto para a fase oitavas de final. O Lanús passou em primeiro no nosso grupo. O Lanús que acabou batendo o campeão da Sul-Americana. A passagem do Felipe, a segunda, a primeira na reta final do Brasileiro, deixou uma impressão interessante, substituindo o Rafael Paiva. Mas a segunda foi uma vergonha, um vexame atrás do outro. Primeiro, a discussão com o influenciador sobre Capasso, uma resposta a uma pergunta sobre o não aproveitamento do Capasso, e ele disse ao Lineker Beyond que não gostava do Capasso. Você gosta, eu não gosto, não treino, não sei o quê. Bom, era um ativo que foi limado. Fazia mal ao grupo, segundo eu sei também. Mas os vexames dentro de campo marcaram negativamente a passagem do Felipe no comando. Além desse 4-1 no Puerto Cabello, você vai lembrar que tem o jogo com o Vitória, em que nós estávamos com 1 a mais, vencendo o jogo e tomamos a virada. Bom, veio o Diniz e com ele reacenderam as esperanças. Era o mesmo elenco que no início do ano tinha trocado a zaga, que tinha ido muito mal. Léo Pelé foi para o Atlético Paranaense, o Rojas foi embora, o Michael foi para o Coritiba, onde bateu o campeão da Série B, inclusive, emprestado, mas ele não fica, não volta para o Vasco, vai seguir no Coritiba, faz um grande trabalho por lá, líder, capitão. E aí o Diniz veio com o mesmo elenco que o Carille tinha nas mãos, que o Felipe também, e aquela expectativa, será que vai dar certo? Demorou muito a engrenar, até chegar o mês de setembro, Claro que um pouco antes, alguns momentos, aquela vitória em cima do São Paulo, antes do Mundial de Clubes, 3-1, nos deu a esperança de, teve pouco tempo para trabalhar. Agora o Diniz vai ter o Mundial de Clubes, a parada, 20 dias de treinamento, vai ajustar o time. Não foi assim. Quando voltou no meio de julho, o time não engrenou, agosto foi decepcionante, aí setembro foi maneiro. Aí o Vasco engrenou uma sequência, setembro até outubro, Final de agosto até final de setembro, 12 jogos, 7 vitórias,
4 empates e apenas uma derrota, que foi aquela para o Palmeiras, né, somando Copa do Brasil, e que nós deixamos o Botafogo pelo caminho, nos pênaltis, que foi uma marca do Vasco nessa competição. E aí veio o mês de outubro e a coisa começou a desencaixar. Só que antes de falar desse desencaixe, preciso lembrar da segunda janela. O Marcelo Santana foi demitido e veio o Admar Lopes. Uma incógnita no futebol brasileiro. Mas o português chegando, bagunçou na janela, trouxe peças importantes, como a zaga, Cuesta e Robert Renan, o atacante Andrés Gomes, trouxe de volta o volante Barros, contratou o Thiago Mendes e o meia Matheus França. Esse ainda não deu certo, para corrigir a rota da primeira janela. Na primeira janela, ainda com o Marcelo Santana, com o Felipe muito atuante, eles foram muito mal, à exceção do Nuno Moreira, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Garré e outras tentativas que não deram certo, Lloyd Augusto. Vale lembrar que o Vasco tentou vários jogadores, Bruma, o Anderson, o próprio Breno Lopes, que agora está indo para o Coritiba, e tantos outros pontas, o Rony, que estava acertado, enfim. Mas a janela foi um horror. A segunda foi uma correção de rota e que nos deu um levante. Fez o torcedor sonhar com dias melhores. Rayan, para mim, é o ponto alto da temporada e muito se deve ao trabalho do Diniz. Pós-janela, como potencializou esse moleque, que teve o contrato renovado 2 vezes dentro da temporada, multa de 80 milhões de dólares. E o Vasco enxerga nele um potencial gigante, e tem mesmo. Jogador muito qualificado. Mas vamos lá, torcedor. Batemos 14º colocado no Campeonato Brasileiro, onde chegamos até bater 8º, né, naquela arrancada que eu falei mais cedo. O time largou a competição na reta final. Muito feio isso que foi feito pelos jogadores. Os jogadores deram uma acomodada. Agora não corre risco. Foi só livrar matematicamente do rebaixamento na penúltima rodada. E aquela vitória em cima do Internacional foi fundamental, porque a sequência foi terrível de derrotas. Bom, veio a Copa do Brasil. Passamos pelo Fluminense e tinha a grande expectativa contra o Corinthians na final, em casa, do torcedor comemorar. Primeiro jogo, bom jogo. Comandamos, não chutamos no gol, mas comandamos as ações, fizemos o melhor jogo. Maracanã lotado. E deu no que deu. A temporada é perdida? Não. A temporada tem muita coisa boa. Chegamos a uma final de Copa do Brasil, que não chegava desde 2011, quando conquistou diante do Coritiba. Rayan muito valorizado. Sistema defensivo melhorou bastante. Paulo Henrique foi para a seleção brasileira. Coutinho voltou a jogar bem. Verratti acabou como artilheiro do futebol brasileiro. Diniz teve momentos de altos e baixos, mas pegou um elenco que não foi ele que montou. Agora ele vai ter oportunidade. Enfim, mas temos muita coisa para consertar. Muita coisa para arrumar. A SAF, a venda da SAF é um processo que está caminhando, com o Marcos Faria Lamáquia sendo o principal interessado nesse momento. Existem outros NDAs assinados. O Vasco vai trazer peças que, dentro da sua realidade de empréstimo com opção de compra, que é uma necessidade hoje para o Vasco, e não tem condições de desembolsar, desencaixar valores altos. Mas enfim, torcedor, é uma temporada em que a gente elevou. Se a gente olhar 23, 24 e agora 25, há um crescimento. Não como nós desejaríamos, gostaríamos e merecemos, né? Um salto, mas a gente chegou, a gente está subindo de nível. Vamos disputar de novo uma Sul-Americana e tenho certeza que essa muito mais qualificada, muito mais difícil, vai impor ao Vasco a dificuldade de montar um elenco melhor do que foi nesse ano. E que não tenhamos tantos erros. Torcedor vascaíno, eu quero me dirigir a você, que é um fanático vascaíno. Quero agradecer demais, demais essa temporada 2025. Mais um ano juntos, com o canal crescendo cada vez mais, com narrações históricas, com momentos inesquecíveis. A primeira final que o canal teve a oportunidade de narrar em 5 anos de existência. Vamos comemorar 5 anos no dia 4 de janeiro. E vem aí muitas novidades em 2026. Mas eu só posso agradecer a você por todo o carinho. Você que é vascaíno de coração, você que não é vascaíno, mas vem ao canal porque curte a forma como eu levo emoção na narração. Narração que só foi virar realidade depois de um pedido
do Joaquim Rocha, que é membro do nosso canal lá de Natal, estava na fila do supermercado, eu ia fazer um react de Vasco e Flamengo, lá em 2021, ele falou, Fábio, narra para mim, eu não estou vendo o jogo. E assim nasceu um narrador, que faz tudo com o coração, com a emoção, deixando aflorar o tempo todo. Quero agradecer demais a você pelo apoio. Você que passa aqui pelo canal, que deixa o seu like, que comenta, compartilha, você que está inscrito, você que é membro do nosso canal, já foi, já voltou, você que é membro do grupo do WhatsApp VIP. Gente, gratidão, você que manda superchat, que manda pix, que ganha camisa, todos que participam são super importantes. Aqui no canal Fanático Vascaíno, e é diferente de quase todos que eu vejo por aí, você é muito importante e todos são tratados de forma igual. Muito obrigado, gratidão e vamos juntos renovar os nossos votos para 2026, que eu espero que tenhamos muitos casacas. Gol neles, que é o que nós merecemos. Tenha uma excelente noite com a sua família, com seus amigos e amanhã a gente se vê aqui para falar da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Um feliz 2026! Feliz, feliz! Você que está no Brasil, está nos Estados Unidos, em Portugal, na França, na Europa, na Nova Zelândia, alô, Roberto Campos, em todo o mundo, nós temos representantes do Vasco da Gama, fanáticos vascaínos. Gratidão a você que me acompanha. Muito obrigado, feliz 2026! E vamos juntos, casaca, gol neles! Essa emoção eu quero repetir muitas e muitas vezes no próximo ano. Tchau, gente!